Olá, Farmas! Meu nome é Amanda Arruda, sou farmacêutica, especialista em farmácia clínica e hospitalar em oncologia, mestranda em tecnologias em saúde e sou professora aqui da Sanar Pós. Minha expectativa de hoje é a gente validar e desmistificar algumas informações relacionadas à morfina. Medicamento amplamente utilizado para dores crônicas, em pós-operatório, em situações de urgência e também nos pacientes criticamente enfermos. Aqui a gente pode trazer, inclusive, com esse advento da pandemia que estamos vivendo, acaba sendo bastante utilizado nestes medicamentos, nesses pacientes que apresentam agitação, delírio, pois o controle da dor é essencial para essa tratativa deste paciente. E esse medicamento, galera, apesar de ter sido descoberto em 1803, ainda pairam muitas dúvidas referente ao atendimento dessa prescrição. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. 1803, isso mesmo, foi isso que vocês escutaram. Imagine esse medicamento, quanto ele é antigo e foi descoberto por um muito porreta, farmacêutico Frederick Sutherland. É muito complicado o nome dele. É melhor a gente chamar, se fosse aqui no Brasil, a gente chamaria ele de Fred. Mas o cara é alemão. Então, nosso amigo Fred descobriu, ele conseguiu isolar os cristais de morfina, o que ajudou muito na época o auxílio das prescrições, pois naquela época existiam muita sobredosagem, toxicidade relacionadas aos preparados do ópio. Pois esse medicamento, ele vem do ópio, ele vem dessa casca da semente, dessa frutinha bonitinha que vocês estão vendo, que ao fazer uma incisão, libera-se um leite, um líquido leitoso, que após um tempo ele adquire uma coloração marrom, que é o ópio na sua forma bruta. Então eram feitos muitos preparados antes do Fred ir lá e descobrir. E o que o Fred fez? Uma homenagem muito sagaz, fazendo uma alusão ao deus grego Morfeu. Ele pensou, tem tantas comunidades que colocam esse ópio como um poder divino, outras que usam para extração de dente, graças, imagine, naquela época deve ter ajudado muita gente a não sofrer muito lá tirando o seu dentinho. Os egípcios ajudavam para diarreia. E outros ajudavam para dormir. Ele pronto, se é divino, se é um deus grego Morfeu, então a alusão foi feita porque é o deus do sono. Vários anos se passaram e a gente tem agora uma manipulação deste ópio, tendo também opioides de origem sintética e semissintética. A título de exemplo, podemos ter como sintético o fentanil e semissintético a oxicodona. De origem natural, que é opiáceo, o seu protótipo é a morfina. Então, pessoal, a morfina tem um poder de analgesia sustentada, consistente no controle dessa dor. Quando a gente fala em opioides e opiáceos, para vocês entenderem, ficar bem claro agora e não esquecer, vamos considerar opioides tudão. Opioides são esses derivados que vêm tanto do ópio quanto são sintetizados em laboratório, beleza? Quando a gente fala de opiáceos, são os alcaloides adquiridos apenas da semente da casca da papoula. Então, opiáceo a gente vai lembrar que são os naturais e opioides, todas essas três, sintéticos, semissintéticos ou os naturais, beleza? E aí chegou, vamos lá, tirei esse medicamento e a gente sabe que no nosso corpo nós temos peptídeos opioides endógenos. Aí vocês me perguntam, mas professora, a gente tem morfina no nosso organismo? Não, galera, nós temos o que popularmente é conhecido como endorfinas, mas o nome exato deste mix de endorfinas é peptídeos opioides endógenos. Temos a dinorfina e temos entre outras que vão tratar de situações que vão ser liberadas endogenamente em situações de estresse. Por exemplo, tive uma batida de carro, então tive um ferimento, aí é liberado aquilo para tentar conter aquela dor. Ou então, por exemplo, eu estou lá fazendo minha atividade física, após aquela sensação que a galera é viciada, né? Principalmente quem corre aí, depois daquele corridão,
libera-se muita endorfina e a gente tem essa sensação tanto prazerosa, tanto de alívio das dores, das microinflamações que são geradas naquele momento. E a galera da meditação, convoco também. Quando você está lá meditando, libera muita endorfina, que é uma sensação de relaxamento. Então, são substâncias que são liberadas naturalmente em nosso organismo e vamos pensar, para a gente é muito fácil pensar, se tem substância sendo liberada, toda panela tem sua tampa e toda fechadura tem sua chave, né, Farmas? Se temos substâncias, os ligantes, a gente vai ter o quê? Os receptores. Temos receptores no nosso corpo que conectam e são chamados os principais de Mi, Delta e Kappa. Aí a gente já pensa, opa, então a morfina entra no organismo, quer se fingir de endorfina e já conecta onde? No receptor, ela tem uma alta afinidade pelo receptor Mi. O receptor Mi, ele tem um poder extremo de analgesia. Aí, beleza, vamos agora nos perguntar, mas professora, você está falando que tem características tão interessantes a morfina para atendimento dessa dor, o que faz dela esse terror? Será que é mito ou será que é verdade? O que desabilita o uso desse medicamento? Pessoal, são justamente suas reações adversas. E as suas reações adversas, coloco aqui as principais e agora nós vamos desmistificar e validar algumas delas, certo? E a primeira, a gente já vai falando aqui de constipação intestinal. É verdade, é fato. O paciente que toma morfina, ele vai acompanhar uma constipação intestinal ao longo aí da sua tomada, porque não é algo que acaba-se com o tempo, mas é manejável. Entretanto, o que é mito é que profissionais de saúde inadvertidamente acabam falando que a constipação intestinal ela tem a mesma relação das náuseas e vômitos. Pessoal, o que acontece? Náuseas e vômitos é um efeito autolimitado. Ele geralmente ele acontece no início da terapia. E para isso a gente maneja, a gente vai colocar os medicamentos que amenizem essas náuseas e vômitos. É óbvio que tudo tem sua exceção, pode ser que tenha paciente que tem uma tolerância, não consiga sustentar esse efeito, mesmo depois de um tempo, mas o normal é que seja de início de tratamento e aí a gente vai manejar. Aqui eu digo, nós somos essenciais nesse processo. Vai lá, corre lá, se inscreve na pós de farmácia clínica e prescrição farmacêutica que eu explico exatamente como fazer o manejo dessas náuseas e vômitos e constipação, pois tem medicamentos de venda livre que nós podemos verificar se na prescrição não vir junto com essa prescrição, a gente pode auxiliar o nosso paciente, beleza? E qual é o outro grande medo aí desse medicamento? A depressão respiratória. É um fato. Depressão respiratória tem que ser acompanhada de perto. Se tiver, vai ter que suspender. Então, assim, é algo que a gente tem que avaliar no decorrer do tempo e principalmente para os pacientes virgens de opioide. Nunca utilizaram opioide e vão utilizar pela primeira vez. De pertinho ali tem que ser acompanhado. E agora vamos falar uma outra coisa que se fala muito da morfina. A morfina tem tolerância. O que é tolerância, Farmas? Vamos lembrar? Tolerância é quando você toma uma substância continuamente e essa substância ela acaba não exercendo o seu efeito com aquela quantidade de medicamento ou uma outra substância e que seu corpo precisa de cada vez mais doses para que esse efeito seja sustentado. Então a gente acabou tendo ali que vai aumentando dose, vai aumentando dose, vai aumentando dose. E isso pode ocorrer sim com a morfina. Aproveitando em dose, já pega o gancho, já vamos para um mito ou verdade. Me respondam aí. Vou fazer a pergunta, pausa o vídeo, reflitam e me respondam. Morfina tem dose máxima? Não, não tem dose máxima. A dose pode ser até o céu, desde que o paciente tolere os seus efeitos adversos, tá? Então, se vê por aí algum protocolo com dose máxima de morfina, não é fato. A questão é que o paciente, por muitas vezes, não consegue aumentar, titular essa dose e chegar num ponto que os efeitos adversos vão ser comprometedores e ele não vai conseguir dar seguimento, beleza? Então já desvendamos aí alguns mitos e validamos algumas verdades e agora a gente vai falar sobre o grande cerne aí, né, da morfina. Morfina causa dependência?
parte mito, parte verdade. Por quê? Dependência física realmente é uma dependência que é caracterizada pela síndrome de abstinência, que quando eu retiro abruptamente esse medicamento, meu corpo vai ter vários distúrbios e eu vou sentir isso, podendo ocorrer vários problemas naquela retirada abrupta. Então, qual é a tratativa? É a gente fazer uma retirada gradual deste medicamento e ter ali para evitar esses distúrbios físicos. E a dependência psíquica, professora, que é o vício e a adição? Em alguns casos, a literatura hoje nos traz que pacientes com dor crônica de moderada a intensa, que é a prescrição de morfina deve ser nesses quesitos, eles não apresentam dependência psíquica. Eles acabam assim não sujeitos. Entretanto, se a gente vai administrar em um paciente que já teve uma prévia de adição, já foi usuário, já teve algum passado em relação ao abuso de drogas, realmente esse medicamento tem que ser muito bem avaliado e acompanhado se vale prescrever. Beleza? Então, pessoal, podemos concluir que a efetividade da morfina depende muito de uma indicação muito bem feita, inclusive baseada na escada analgésica da dor da OMS, que trata de dor entre dor leve, moderada, severa, e a morfina está incluída entre moderada e severa. A gente precisa ter o olhar para a fisiopatologia da dor e também a história prévia desse paciente, suas condições clínicas e biológicas. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, inscrevam-se no canal, teremos novidades incríveis à frente e até mais!